Bom dia, pessoal. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2025, um dia de sol aqui em Guarapuava. Espero que estejam todos bem e que fiquem melhor ainda depois de ouvir a palavra do Senhor, que nós vamos compartilhar aqui e que possa fazer bem para você e para mim também. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: quantas vezes você já foi tentado a questionar a sua fé? Quantas vezes você ouviu desaforo de ímpios e desafios de ímpios? Quantas vezes você já viu ímpios se dando bem e pensou, puxa vida, mas Deus me deixou de lado, né? Então, eu vou contar uma história para vocês aqui, para vocês terem uma noção rapidinha assim, do tamanho das coisas, da dimensão das coisas, porque às vezes a gente começa a se achar o gás da coca, a gente acha que tem direito a isso, direito àquilo, e nós temos que ser humildes, porque nós somos formiguinhas, ou menos que isso, no contexto das coisas aqui no universo. Então, acompanhe comigo lá. A história está lá em Isaías, lá no capítulo 36, 37, por aí. E o rei da Síria estava fazendo guerra contra Israel e apareceu um sujeito chamado Rabsaque. Esse Rabsaque, ele era um oficial do rei da Síria e ele fez um desafio ao povo de Deus. Tá? Diz assim lá no 37:10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. Escaparias tu? Porventura as livraram Deus das nações que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezeque, os filhos de Éden que estavam em Tessalar? Bom, eu falei Israel é Judá. Aqui já tinha havido divisão. Esse Rabsaque já tinha desafiado ao Deus de Israel, ao Deus de Judá, dizendo antes: Não vos engane, Ezequias, porque não os poderá livrar, nem tampouco Ezequias os faça confiar no Senhor, dizendo: Infalivelmente nos livrará o Senhor, e a cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Tá. Então foram havendo esses desafios ao povo de Deus. Isso aqui é mais ou menos comum. Deus tinha prometido que ia livrá-los, mas o povo estava perdendo a fé. E o povo estava se sentindo mal porque o exército era muito grande, o que vinha contra eles. E na nossa vida, às vezes, o problema que vem, ele parece ser tão grande que nós não temos força para resolver o problema. Mas não esqueça, o nosso Deus é maior do que qualquer problema. Tem uma ideia do que aconteceu aqui no 37, no versículo 33 lá, só para vocês terem, depois vocês leiam o capítulo inteiro, que é bem legal. Assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo ou levantará contra ela tranqueira. Amor do meu servo Davi. Agora preste atenção nisso aqui. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, se foi, voltou e ficou em Nínive. Lá os filhos dele mataram ele depois. Gente, a fé, ela produz efeitos fantásticos. Produz efeitos fantásticos. Veja bem,
Deus prometeu para eles, por meio do profeta, que Senaqueribe não ia entrar na cidade. Mas o exército de Senaqueribe, naquela ocasião lá, ao que nós temos aqui, tinha 185 mil homens. E foi necessário um anjo para derrotar, matar 185 mil homens. Dizem alguns estudiosos que esse é o limite da força de um anjo. 185 mil homens. Gente, é uma cidade, né? Quase uma cidade do tamanho de Guarapuava aqui. A potência de um anjo do Senhor. Esses seres ministradores que Deus dá ordens a nosso respeito. Se você tiver um anjo guardando tua casa, teus filhos, as tuas coisas, o negócio está resolvido pro teu lado. Por isso que uma oração legal assim, acampa teus anjos ao meu redor, ao redor dos meus filhos, da minha casa, tudo que eu tenho. Porque se você tiver um anjo acampado ali protegendo, o negócio é bem forte. Então, o Deus a quem nós servimos, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que um anjo seu é capaz de matar 185 mil soldados numa vez. Aí, vocês pensem, a gente pensa em anjo, né, analisando como se fosse um humanoide, assim, um ser parecido com um homem, ou fosse uma mulher com asas, assim e tal. Pode ter anjos dessa forma, mas os anjos, segundo o estudo da Cabala, dos judeus, os anjos têm formas diversas. Alguns contam que os querubins, que são um anjo de uma hierarquia superior, que os serafins, que são seres de fogo, são tipo assim um parafuso e fazem um barulho assim, aquele fogo girando. Outros são, eu vi esses dias uma foto, um monte de rodas assim em volta, tem um olho no meio. Então a gente não sabe ao certo, existem inúmeras ordens de anjos, arcanjos, serafins, querubins e um monte de outras denominações lá. Então a gente não consegue imaginar o que Ezequiel viu quando a carruagem de fogo desceu do céu, com as rodas que giravam dentro delas e aqueles rostos que tinham, uma hora os brilhando de águia, de homem. É uma coisa muito exótica, né? Querem ver um negócio para vocês entenderem o que eu estou querendo falar? Vocês vejam o peixe diabo negro, um peixinho desse tamanho assim, mas veja o formato daquele bicho. Ou então vocês pesquisem o formato dos vermes e dos micróbios, vocês verem, viu, os bichos são feios. A gente não imagina que existe aquilo dentro da gente, inclusive. Mas no mundo espiritual existem coisas que nós não temos nem a capacidade de imaginar, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Mas Jesus Cristo é Senhor, e todo joelho tem que se dobrar perante o nome de Jesus no céu, na terra e debaixo da terra. Demônios têm que submeter ao nome de Jesus. Anjos se submetem ao nome de Jesus. E parece que os únicos que não submetem ao nome de Jesus são os humanos, que não o aceitaram ainda. Mas nós que dobramos nossos joelhos ao nome de Jesus, nós que confiamos nele, que entregamos nossas vidas, nosso cuidado e confiamos nele, temos à disposição todo o arsenal dominado por Jesus. O que não vai ser dado para nós é aquilo que não é para ser dado para nós. Como diz a música, se o Senhor é meu pastor, nada me falta. Então o que eu não tenho, eu não preciso. Porque Deus sabe o que eu preciso e Ele me dá tudo o que eu preciso. Pense nisso. Leia. Ore. Peça para Deus acampar os anjos dele ao teu redor, ao redor da tua casa, teu trabalho, teus filhos. Faça a coisa certa. No tempo certo, Ele sempre vai te livrar. Não interessa o tamanho do exército que o teu inimigo mande contra você. Ele não vai entrar na tua casa. Deus te abençoe. É por aí.